Fala galera, meu nome é Guilherme Córdova, o investidor Canadian. Estou aqui novamente para te fazer uma pergunta. Você gostaria de ganhar R$ 2.000 de renda passiva todo mês? Imagina aí, 2 salários mínimos todo mês na sua conta, pingando ali, livre de imposto de renda. Você gostaria disso aí? Responde aqui nos comentários se você gostaria ou não. Bom, galera, e antes de começar o vídeo, eu queria pedir, por favor, que você deixe o like aqui, se inscreva no canal. Isso ajuda demais o canal, ajuda o algoritmo do YouTube a chegar a mais e mais pessoas, né? Para que traga educação financeira para as pessoas, para que a gente abra a mente e que ajude também outras pessoas que precisam da educação financeira. O nosso país precisa demais que as pessoas comecem hoje a investir melhor, a economizar melhor, para que elas possam ter um futuro melhor também. Isso ajuda o nosso país, isso ajuda a todo mundo. Beleza? Então, chega de mimimi, vamos pro vídeo, tamo junto. Bom, e só para vocês entenderem um pouco o conceito, a renda passiva, ela é aquela renda que você não troca tempo por dinheiro. Majoritariamente, as pessoas, quando você está trabalhando, você está trocando o teu tempo por dinheiro, né? Isso é uma renda ativa, tá? Na renda passiva, ela é o oposto. Você não troca o teu tempo por dinheiro, né? Você tem ativos que vão te gerar dinheiro com o tempo de forma passiva, ou seja, sem você fazer nada tecnicamente. Então esse é o conceito de renda passiva, tá certo? Bom, e obviamente você deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu vou ter essa renda passiva de 2.000, né? Que eu não preciso fazer nada, por exemplo, para ter essa renda passiva de 2.000 ou até R$ 1.000 também por mês. Não importa muito o valor aqui, né? Se você quiser R$ 1.000 também, pode reduzir esses valores para que você tenha esse valor aí no todo mês na sua renda. Isso aqui é apenas um exemplo para trazer, é algo mais didático para vocês entenderem um pouquinho como funciona os conceitos de renda passiva também. Bom, então basicamente a gente tem dois ativos que eles têm essa característica de nos trazer retorno, né? Quando a gente está falando no longo prazo também. A gente tem as ações e a gente tem os fundos imobiliários. As ações, via de regra, elas costumam pagar um pouco menos de dividend yield na sua média, pelo simples motivo de que as empresas elas tendem a pegar esse dinheiro que elas têm em caixa, que elas geram, para reinvestir no próprio negócio e aí sim crescer. Então, normalmente, as empresas, né, elas tendem a crescer um pouquinho mais do que os fundos imobiliários, né? Você pegar aí, por exemplo, só apenas como exemplo, simplificando, você tem a Magazine Luiza, por exemplo, que ela não paga tanto dividendo assim, ela paga 0,2%. Porém, o crescimento da cota dela, do valor da empresa, cresceu muito nos últimos 4 anos, né? Se multiplicou aí várias e várias vezes. Já nos fundos imobiliários, isso não acontece tão frequentemente, é um tanto quanto raro você ver, ainda mais em curto prazo assim, tá? Então, são dois ativos que eles têm a característica totalmente diferente. Enquanto no fundo imobiliário a gente tem que distribuir 95% dos seus lucros dentro dos aluguéis que eles recebem para os acionistas dentro de 6 meses, nas ações elas têm o estatuto que define a regra, né, dos dividendos das empresas. Então, muitas das empresas vão ter os seus estatutos ali para a sua distribuição de renda, como que vai funcionar. Então, só simplificando aqui para vocês entenderem como que funciona mais ou menos os dois ativos, como eles são um pouquinho diferentes, como que eles usam esse caixa para reinvestir ou distribuir dividendo para os acionistas, tá bom? Bom, e começando pelos fundos imobiliários aqui para facilitar um pouquinho. Eu peguei os 30 fundos imobiliários mais líquidos da Bolsa para fazer essa amostragem aqui, para fazer esse teste, vamos dizer assim, tá? E o motivo ele é um tanto quanto simples, né? Quando a gente tem uma amostra maior, uma gama maior de ativos, né? Em vez de pegar 10, 15, por exemplo, você acaba sendo mais eficiente, né? Você acaba tendo mais amostra para entender um pouco. É como uma vacina, né? A vacina aí do coronavírus, por exemplo, né? Você tem que ter uma amostragem muito grande. Você não pode testar a vacina em 2, 3 pessoas e achar que está tudo certo. E se dá o resultado certo, você achar que está tudo bom. Você tem que testar em 5.000, 10.000 pessoas para aí sim ir expandindo e testando em mais e mais pessoas para entender o funcionamento da vacina, né? Então, você fazendo um teste aqui de dividend yield também, funciona da mesma forma. Quanto mais ativos você pegar, mais amostragem vai ter. Só que, obviamente, se o ativo ele é pouco líquido, né? Obviamente também que o preço do ativo significa que ele está sendo menos estudado no mercado. Então talvez o preço dele ali não se reflita tanto. Obviamente também impactando bastante no dividend yield, porque ele tem correlacionado com o preço da cota.
Então, pegando os 30 ativos mais líquidos, né, dos fundos imobiliários, cheguei aqui num fator de 6,66%. Então, isso significa basicamente que se você tiver essa rentabilidade, né, essa média de rentabilidade de 6,66% nos fundos imobiliários, você vai precisar de aproximadamente 360 mil reais investido para receber 24 mil, mais ou menos ali dá 23.974, 970 alguma coisa. Então dá basicamente os 24 mil por ano, que aí se você dividir por 12, você vai ter aí 2 mil reais por mês. Óbvio que se você estiver focando ali em R$ 1.000 por mês, em R$ 500 por mês, esse valor vai diminuir muito, né? Se você estiver focando em R$ 1.000 por mês, por exemplo, você vai precisar reduzir esse valor aí para 130 alguma coisa. Tá certo? Então, obviamente, você pode adaptar para sua realidade também. Novamente, isso aqui é só algo didático, tá? Só para vocês entenderem como funciona o conceito dos fundos imobiliários. Bom, e aí vamos para as ações então, né? Como eu disse anteriormente, nas ações a gente tem uma característica um pouco diferente. Porque nos fundos imobiliários eles têm que distribuir 95% do seu lucro dentro de 6 meses, no mesmo semestre ali. Muitos dos fundos, na maioria dos fundos, eles distribuem mensalmente porque é a cultura do brasileiro e eles gostam de receber mensalmente. Então, eles não têm essa obrigação de distribuir mensalmente, porém a maioria dos fundos tem sim essa política de distribuir mensalmente, tá? E nas ações, não tem essa política. Algumas empresas sim têm essa política de distribuir mensalmente, como por exemplo o Itaú e o Bradesco, tá? Algumas outras empresas têm a política de distribuir trimestralmente, outras semestralmente. Então, nas ações, a gente tem uma característica um pouco diferente, porque algumas empresas não distribuem lucro. Elas preferem pegar esse dinheiro e reinvestir no próprio negócio, fazendo assim com que a cotação da empresa na Bolsa de Valores, ela suba. Que ela reinvestindo no próprio negócio, a expectativa é de que ela traga mais resultados, ela traga mais lucro, ela traga mais receita. Trazendo mais lucro e mais receita, você vai ter o valor da cota se valorizando. Obviamente também você ganha dinheiro de uma renda passiva. Porém, entretanto, todavia, você só vai de fato realizar esse lucro, né, do valor da cota quando você fizer a venda. Só que o que a gente está prestando atenção aqui é um outro foco de ganhar dinheiro, que seria a renda passiva ou os dividendos. Então, nesse caso, a gente teria que ter essas ações, a média das ações, né, elas foram de 1%, tá? Eu peguei todas as ações aqui, inclusive as que não, eu peguei a top 30 também, de mais liquidez aí, incluí as ações que não pagavam dividendo também, para ter uma ideia, porque tem ações que não pagam dividendo, como eu mencionei, elas preferem usar o caixa delas para reinvestir no negócio, né, para fazer outros projetos também, e elas decidem não pagar dividendo. Então, peguei uma média também, para fazer esse cálculo, para entender, e aí veio com 1% mais ou menos. E obviamente, para você ter 2 mil por mês, né, ou 24 mil por ano, você vai precisar com 1%, 2 milhões e 400, para ter esses mesmos 2 mil reais. Obviamente, se você estiver buscando ali R$ 1.000 por mês, você teria que ter ali 1 milhão e alguma coisa investido, tá bom? Então, o intuito é basicamente esse, tá? Óbvio que você fazendo uma mescla, uma média entre fundos imobiliários e ações, talvez seria os melhores do mundo, porque cada ativo ele tem sua característica, né? Os fundos imobiliários, eles são mais resilientes, eles são mais seguros, né? Eles tendem a ser menos voláteis que as ações, via de regra. E as ações, elas têm a característica de crescer bastante sua renda, bastante sua receita também. Então, os dois ativos, eles são bem diferentes, eles não são o mesmo. Óbvio que se você está procurando apenas a renda passiva, talvez o fundo imobiliário ele te ajude mais nesse quesito, ele seja um pouco mais saudável, vamos dizer assim. Então, as ações, elas, por outro lado, elas têm a opção de você valorizar suas cotas, né? E aí, quando você valoriza as cotas também, a gente tem o que a gente chama de dividend on cost, né? Imagina o seguinte, você comprou uma ação a R$ 1, tá? Você comprou uma ação a R$ 1 há 5 anos atrás. Hoje, a ação, ela tá a R$ 10, tá? Então, hoje ela tá a R$ 10, ela estava em 1, você comprou a 1 e ela hoje está a 10. Ou seja, a ação ela se multiplicou por 10 vezes, tá? Você tá 10 vezes mais. Só que, se ela pagasse, por exemplo, 10% de dividend yield aí, você estaria recebendo ali mais ou menos um real, né, de dividend yield ali. Então, 10% seria R$ 1 de uma cota que valeria R$ 10. Porém,
você comprou quando ela estava valendo 1, né? Você comprou quando ela estava valendo R$ 1. Então, seu dividend yield on cost, né, o seu custo do dividend yield, está sendo 100%. Porque o que você pagou é o que você está recebendo de dividendo. Então, no longo prazo, as ações elas dão essa possibilidade de você crescer o seu dividend on cost, né? Você vai carregando as empresas por longo prazo e cada vez mais você vai receber um dividendo maior ainda, mais proporcional ao valor do que você pagou anteriormente. Então, como eu comentei, você pagou R$ 1 e está recebendo R$ 1. Então, é 100% pelo que você pagou. Obviamente que isso demanda um tempinho, até as empresas alcançarem essa maturidade no mercado, para que ela consiga sim te pagar, para multiplicar o capital, o valor da cota dela por várias e várias vezes, e ela chegar numa estrutura de empresa de que ela consegue te pagar um bom dividendo, demora um pouquinho, não é do dia para a noite, obviamente. A gente tem vários exemplos aí na Bolsa de Valores que estão nesse patamar. A gente tem Itaú, Santander, a gente tem Coca-Cola, a gente tem Johnson Johnson, enfim, a gente tem várias empresas que estão nesse patamar hoje em dia, que quem comprou anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, hoje está recebendo um baita dinheiro em renda passiva. E muito mais ainda quando a gente colocar o dividend on cost, né? Então, esses foram os fatores que eu queria mostrar para vocês aqui hoje. Espero que tenha ajudado demais, clarear um pouquinho a mente de vocês sobre o que é renda passiva, renda ativa, o que você precisa, quanto que você precisa ter investido, em média, obviamente, para ter R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês, né? Só para você ter uma noção ali. E, obviamente, para ajudar vocês, se vocês precisam ter ali algumas metas, alguma estratégia. Não acho que é saudável você focar apenas, falar, quero ter R$ 1.000 por mês de renda passiva. Primeiro, você tem que começar focando em R$ 50, R$ 100, aumenta para 200 e vai dobrando, 400, 800, e aí sim você vai aumentando, vai criando diferentes focos, tá bom? Eu acho que essa é a melhor forma para a gente começar devagarzinho, porque cada passinho conquistado que a gente dá uma motivação para nós também e nos ajuda a essa caminhada aí para a gente não se desmotivar também, porque é longa, duradoura e por muitas vezes chata. O mercado bate muito na gente aí, mas no longo prazo vale muito a pena, vocês podem apostar. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aí. Se você curtiu, já deixa o like aqui, por favor, isso ajuda demais a chegar a mais pessoas, a trazer a educação financeira para o nosso Brasilzão aí, para chegar em mais pessoas. O algoritmo do YouTube dá uma ajudada para nós também. Então, se inscreve no canal aqui também, valeu, é nóis!